irmã Francisca. Deus abençoe toda a liderança deste grande evento, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, que Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus. Jó capítulo de número 19, o tecladista está aí? Deixa Deus te usar, meu filho. Jó capítulo de número 19, e o verso é o de número 23 e 24. Verso de número 23 e 24, que diz assim: quem me dera fosse agora escritas as minhas palavras, quem me dera que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas sobre a rocha. Repita comigo nesta noite: esculpindo uma história sobre a rocha. O ensaio ficou bom, pode ficar melhor. Esculpindo uma história sobre a rocha. Senta adorando a Deus. Irmãos, nós estamos nesta noite mediante a uma palavra que costumo dizer que liberta, transforma, cura, sara e leva o homem e a mulher ao céu de luz. Coisa grande é ouvir a palavra de Deus. O servo Jó é conhecido de todos, um homem cheio da presença de Deus. E o que me chama a atenção na vida deste homem de Deus é que quem vai dar testemunho dele não é homem. Quem dá testemunho de Jó não é profeta, não é sacerdote, não é anjo, mas quem testifica deste santo homem de Deus é o próprio Senhor. Capítulo de número 1 diz: havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. Homem reto, homem íntegro, homem temente a Deus, homem que se desviava da aparência do mal. A Bíblia diz que Jó, este grande servo de Deus, era muito rico. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e muitíssima gente ao seu serviço. Parece que eu vejo, quem sabe, uma boa parte daquela população perguntando para as crianças, dizendo: quem vocês querem ser quando crescerem? Quem sabe uma boa parte diria: quero ser como Jó, porque Jó é reto, Jó é íntegro, Jó é temente a Deus, e Jó se desvia da aparência daquilo que parece ser errado. Jó é um espelho para a terra de Uz. O que eu acho interessante é que quando alguém decide ser servo de Deus de verdade, ele chama atenção na terra, ele chama atenção no céu, e ele incomoda o inferno. É isso que vai acontecer na vida deste santo homem de Deus. Perceba que ele tem uma vida próspera, ele tem uma vida abençoada, ele tem uma vida no altar do Senhor. E a Bíblia diz que um dia normal, aonde os filhos de Deus vão se apresentar-se a Deus, a Bíblia diz que veio também Satanás. E quando Satanás é identificado, o Senhor pergunta para ele: de onde tu vens? E ele diz: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Deus não perde tempo em perguntar: viu o meu servo? Viu o meu servo Jó?
ele é reto, ele é íntegro, ele é temente a mim e ele se desvia do mal. Em outras palavras, Deus está dizendo: Jó é crente, Jó é servo, Jó é santo, Jó me busca, Jó me adora e Jó está no meu altar. De contrapartida, o diabo olha para o cenário e faz uma pergunta dizendo: serve Jó a Deus debalde? Por acaso tu não cercaste ele dos teus bens? O diabo está olhando para o cenário e vai dizer: vê Jó, eu vejo. Observa Jó, eu observo. Só que toda vez que eu tento armar o laço para tragar a vida do servo Jó, tem uma cerca lhe protegendo. Pastor Daniel, me explica melhor para mim entender. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os temem e o livra de todo mal. A Bíblia diz que se não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado, o nosso adversário nos teria tragado vivo. A palavra do Senhor diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu saí lá da minha casa para liberar uma palavra profética ao coração de alguém. O diabo anda bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, mas a cerca de Deus está te escondendo, a mão de Deus está te guardando. Aleluia. O diabo olha e diz: vê ele, eu vejo. Observar ele, eu observo, mas tem um problema, tem uma cerca. Mas toca em Jó e verá se ele não blasfemará de ti na tua face. O diabo olha para o cenário e diz: toca nele que Jó desiste, toca nele que Jó desvia, toca nele que Jó blasfema, toca nele que Jó abandona a sua fé. Você conhece a história, um dia normal, os filhos de Jó estão fazendo banquete na casa do primogênito, quando de repente chega um mensageiro, e o mensageiro traz uma notícia dizendo: Jó, veio Salbeus, as juntas de bois estavam lavrando a terra, as jumentas passeavam junto a elas, eles mataram servos a fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, entrou outro e disse: Jó, fogo do céu caiu, consumiu as 7.000 ovelhas, os pastores morreram queimados, e só eu escapei para te trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, entrou outro e disse: Jó, vieram os nossos inimigos, caldeus, dividiram em 3 bandos, deram contra os camelos, mataram os servos a fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, entra outro. Eu costumo dizer que esse entrou cabisbaixo, triste, abatido, porque a notícia que ele vem trazendo é uma notícia muito pesada. Ele olha para Jó e diz: Jó, os teus filhos estavam fazendo banquete na casa do teu filho primogênito, quando de repente veio um vento, e o vento veio do deserto. O vento combateu os 4 cantos da casa, a casa caiu, o telhado desabou e matou os teus 10 filhos. A Bíblia diz que quando Jó recebe a 4ª notícia ruim, o texto sagrado diz que ele se levanta. A Bíblia diz que ele se coloca de pé. Se Jó se levanta, é porque Jó estava caído. Se Jó se levanta, é porque Jó estava prostrado. Se Jó se levanta, é porque Jó estava no chão. Porque assim, existe notícia que nos deixa para baixo, existe notícia que nos deixa triste, existe notícia que nos coloca no chão. Não pergunte para mim como, mas de uma coisa eu sei: Jó se colocou de pé na presença de Deus. Eu estou pregando aqui nesta noite
noite para pessoas que tinham tudo para ficar caído, para ficar prostrado, para ficar no chão. Mas o grandão está na casa e está dizendo: eu estou te colocando de pé na minha presença. Glória. Em meio a tanta notícia ruim, a Bíblia diz que Jó se levanta. Jó se coloca de pé. Até mesmo, irmão, porque Deus não tem coisa com quem quer ficar caído. O grandão está na casa e está dizendo: a ordem é para se colocar de pé. Ele olha para Ezequiel e diz: filho do homem, põe-te de pé e eu falarei contigo. Ele entra dentro da casa de Jairo, libera uma palavra dizendo: Talita cumi, que significa menina, levanta. Ele leva Ezequiel para o meio de um vale de ossos secos e diz: profetiza. Ezequiel diz: enquanto eu profetizava, se colocou de pé um exército grande e extremo. O grandão está na casa e está dizendo: você não vai ficar caído, mas a ordem é para se colocar de pé. Jó se levanta. O texto diz que Jó rasga o seu manto, ele raspa a sua cabeça, e a Bíblia diz que Jó se coloca no chão novamente. Quando eu olhei para Ezequiel, eu disse: eu não estou entendendo. Se Jó já está caído, se Jó já está prostrado, se Jó já está no chão, para que Jó vai se levantar? Para que Jó vai rasgar o seu manto e vai se jogar no chão novamente? O Espírito Santo de Deus falou ao meu coração dizendo: Daniel, adorador que é adorador não fica caído por causa da luta. Adorador que é adorador não fica caído por causa da prova. Adorador que é adorador não fica caído por causa da dificuldade. O grandão está na casa e já está falando ao coração de alguém: você só vai se curvar para adorar o nome do Senhor dos exércitos. Ele se joga no chão e o texto diz que Jó adora ao Senhor. E a adoração de Jó é extraordinária. Ele diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. A Bíblia diz que os filhos de Deus se apresentavam a Deus quando de repente veio Satanás. E o Senhor vai fazer a pergunta para ele: de onde tu vens? Ele diz: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Ele olha e diz: viu meu servo Jó? Reto, íntegro, temente a mim, desvia-se do mal, e que ainda retens a sua integridade comigo. Em outras palavras, Deus está olhando e está dizendo: tu levou os camelos, tu tocou nas ovelhas, levou as juntas de bois e as jumentas, matou os 10 filhos de Jó, mas Jó permanece o mesmo na minha presença. O grandão está na casa e está dizendo: Daniel, eu estou procurando uma geração que permaneça o mesmo na minha presença. Eu vim aqui nesta noite para dizer que o vento vai permanecer soprando, a tempestade vai permanecer assolando, mas o grandão está na casa e está dizendo: eu estou procurando uma geração que permaneça o mesmo na minha presença, diante do meu altar. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu acho interessante quando alguns dedos de mãos começam a escrever num palácio de Belsazar dizendo Mene, Mene, Tekel, Passim, que significa pesado, forte na balança, oh glória. Ninguém sabia interpretar aquela escritura, quando de repente alguém disse: tem um tal de Daniel aí que ele sabe interpretar. O texto diz que ele é introduzido na presença do rei, mas o rei não é bobo, irmão, porque tem gente que é levado por qualquer tipo de doutrina, tem gente que corre para cá e para lá atrás de profecia, acaba recebendo uma profetada, atrás de uma revelação, acaba recebendo revelamento. Mas o rei não era bobo. Ele olha para Daniel
e diz: eu só tenho uma pergunta para te fazer. Você ainda é o mesmo? Você ainda é o mesmo? Você ainda é o mesmo? Pastor Daniel, não entendi. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou procurando alguém que permaneça o mesmo. Deus está olhando para o diabo e está dizendo: Jó permanece o mesmo. Jó permanece crente. Jó permanece servo. Jó permanece adorador. Está no mesmo lugar. E não há ninguém semelhante a ele em toda a face da terra. Antes da luta, não há ninguém semelhante a ele na terra de Uz. Antes da perca, não há ninguém semelhante a ele na terra do Oriente. Depois da luta, não há ninguém semelhante a ele em toda a face da terra. Eu vou profetizar para alguém entender. O grandão está na casa e está dizendo: quem disse que essa luta, quem disse que essa prova, quem disse que essa tempestade é para tua derrota, é para tua vergonha. O grandão está na casa e está dizendo: prepara para crescer, prepara para alabacalamaia, céu é caminaia. Ele está na casa e está dizendo: Daniel, profetiza e diga que eu sou Deus que dou crescimento no meio do vale. Não há ninguém semelhante a ele na face da terra. O diabo olha para o cenário e diz: toca na carne, toca na pele, e verás se ele não blasfemará de ti na tua face. A Bíblia diz que Jó é acometido de uma enfermidade. Da planta dos pés ao alto da cabeça, úlceras estão explodindo no corpo de Jó. Jó é introduzido fora da cidade, colocado em cima do monturo, em cima de cinza. E cinza no original significa lixo. Jó está em cima do lixo, e a única coisa que lhe resta é um pedaço de caco de telha para rapar as suas feridas. A cada passado de caco de telha, a Bíblia diz que a pele está desgrudando do seu corpo. Jó está em cima de cinza, em cima do lixo, e a cada passada de caco de telha, a pele está desgrudando do corpo. Mas sabe o que eu acho interessante? Que é nesse cenário de dor, que é nesse cenário de perca, Jó em cima do monturo. Deixa eu conjecturar, eu ou você passando, vendo um homem todo leproso, em cima de lixo, com um pedaço de caco de telha, rapando as feridas, e cada passado de caco de telha, a pele desgrudando. Mas o que eu acho interessante é o que Jó começa a falar nesse cenário de perca. Ele está em cima de cinza e começa a dizer: eu vou ver Deus, eu vou ver Deus, eu vou ver Deus, eu vou ver Deus, eu vou contemplar a face do meu Deus. Quem está olhando para esse cenário está dizendo: acabou. Quem está olhando para esse cenário está dizendo: já era. Quem está olhando para esse cenário está dizendo: não tem mais jeito. Mas Jó está em cima de cinza e está dizendo: eu o verei, os meus olhos contemplarão a face do Senhor. Quando eu olhei para isso aqui, eu entendi, irmão, porque cinza aqui é o limite da vida de Jó. Jó chegou ao limite, mas parece que eu vejo Jó respondendo para ele mesmo e dizendo: eu não fui chamado para ir até o meu limite, mas Deus me chamou para ir além daquilo que eu possa suportar. Se eu pudesse profetizar na vida de alguém aqui nesta noite, eu diria: você não foi chamado para ir até onde você suporta, mas o grandão está na casa e está dizendo: eu estou dando força para você ir além. Deixa eu profetizar na vida de alguém. Joga a mão direita para cima. O grandão está na casa e está dizendo: prepara, porque você vai além. O teu casamento vai além, o teu ministério vai além. A luz da Bíblia Sagrada, irmão, qual foi o limite de Daniel? A luz da Bíblia Sagrada, o limite de Daniel foi a cova dos leões. Perceba que quem jogou Daniel na cova, quando foram jogados, não chegaram nem no chão.
os leões despedaçaram eles ainda no alto. Mas a Bíblia diz que quando Daniel foi lançado, naquela noite o leão teve que jejuar. A luz da Bíblia Sagrada, qual foi o limite de Sadraque, Mesaque e Abednego? A luz da Bíblia foi a fornalha de fogo ardente, porque mandaram aquecer 7 vezes mais. Os que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro do fogo foram queimados na porta da fornalha. Mas quando Sadraque, Mesaque e Abednego chegou dentro da fornalha, a Bíblia diz que o quarto homem já estava esperando eles naquele ambiente. A luz da Bíblia Sagrada, qual foi o limite de Elias? O limite de Elias foi debaixo daquele pé de zimbro, porque é debaixo do pé de zimbro que Elias está desejando no ânimo a morte. Ele grita em alto e bom som e diz: eu não sou melhor do que os que passaram antes de mim, já basta, Senhor, tira a minha vida. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu. A Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu, deu uma chacoalhada de Elias e diz: levanta e come, porque grande será o caminho. Pastor, me explica melhor para me entender. O grandão está na casa e está dizendo: você não vai parar, porque eu estou te dando força para você ir além. Só está dizendo: eu não fui chamado para ir no meu limite, porque ir no limite qualquer um vai. Quem sabe você já cansou de ouvir alguém falar: cheguei no meu limite, eu desisto, não aguento mais, não suporto mais. Mas o grandão está na casa e está dizendo: ore um pouco mais, busque um pouco mais, jejue um pouco mais, porque o milagre vai acontecer. Eu me recordo de uma mãe que orava pelo filho, e quanto mais essa mãe orava, mais trabalho o menino dava. Quanto mais esta mãe buscava, mais trabalho o menino dava. A mãe olhou para o cenário e disse: eu vou parar, porque quanto mais eu oro, mais complicado fica, mais difícil fica. E ela diz: eu vou parar de orar por esse menino. E ela parou. Mas naquela mesma noite, na madrugada, o menino teve um sonho profético. E no sonho era uma espécie de corrida. E o menino estava na arquibancada, e quando ele olhou lá no pódio, tinha um troféu muito lindo. A mãe dele estava em primeiro lugar. Ele acordou assustado, foi até a cama da mãe, acordou a mãe e disse: mãe, eu tive um sonho. Ela disse: meu filho, uma hora dessa, que sonho que você teve? E ela disse: mãe, era uma espécie de corrida, e naquela corrida a senhora estava em primeiro lugar. Quando eu olhei para o pódio, eu percebi que o prêmio era algo extraordinário. E daquela arquibancada eu gritava em alto e bom som e dizia: vai mãe, vai mãe, vai mãe, vai mãe, vai mãe, vai mãe, não para mãe. Só que de repente eu percebi que a senhora já não estava correndo, a senhora estava andando. Daqui a pouco eu percebi que a senhora não estava andando, a senhora estava se arrastejando. Daqui a pouco eu percebi, mãe, que a senhora parou no meio daquela corrida. Eu percebi que as demais mulheres começaram a passar e a senhora parou. Quando a mãe ouviu aquele sonho profético, ela dobrou o joelho no pé da cama e disse: Deus me perdoa, porque eu não sabia que o meu milagre estava mais próximo do que eu podia imaginar. Pastor, me explica nesta noite. O grandão está na casa e está dizendo: ei, não pare de orar, não pare de orar, não pare de, porque tem milagre chegando, tem milagre da parte de Deus chegando. Oh glória. Jó está em cima de cinza, só que Jó está clamando, exclamando em alto e bom som, dizendo: eu vou ver Deus. O cenário do capítulo de número 19 é um cenário de dor, porque vêm os amigos de Jó, e o texto diz que quando eles vêm, eles os avistam de longe. Só que Jó está desfigurado. Eles ficam de longe e a Bíblia diz que eles não ousam falar palavra nenhuma, porque eles perceberam que a dor era grande.
Quando a gente vai no velório de alguém, o máximo que a gente consegue falar é meus pêsames, meus sentimentos, que Deus te fortaleça. Agora eu acho lindo é quando Jesus vai no velório. Ele olha para a mulher que está aflita e diz: não chores. Porque quando eu e você não tem palavra para mudar a história de alguém, Ele tem. Ele está na casa e está dizendo: eu posso mudar a história. O cenário aqui é de dor. Já começa a narrar dizendo: eu chamo o meu criado, ele não me ouve. Eu sou rejeitado pelos próprios da minha casa e o meu hálito incomoda. O cenário aqui é de dor, é de perca. Só que Jó começa a narrar os versículos que nós lemos. O versículo que nós lemos diz: quem me dera. E quem me dera aqui é uma vontade expressiva de Jó. Quem me dera aqui é a vontade que Jó está querendo se expressar. E o que Jó está querendo? Ele diz: quem me dera que com pena de ferro e com chumbo para sempre cravaria a minha história sobre a rocha. Perceba que Jó não quer escrever sobre areia. Tecladista, eu gostaria de te ouvir. Jó não quer escrever a história sobre areia, mas Jó quer escrever a sua história sobre a rocha. Jesus deixou bem claro que o homem que ouve esta palavra e não pratica é semelhante ao homem imprudente que edificou a casa sobre a areia. Veio o vento, veio tempestade, veio rios, combateu a casa e a casa caiu, e grande foi a sua queda, porque estava edificada sobre a areia. É por isso que a gente ouve por aí alguns nomes que estouram no Brasil e no mundo, ficam conhecidos nacional e internacional, e daqui a pouco ninguém mais ouve falar, porque edificou história sobre areia, sobre algo passageiro. Jesus disse que aquele que ouve as minhas palavras e pratica será semelhante ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Veio o vento, veio tempestade, combateu a casa, mas a casa não caiu. Eu vou profetizar na vida de alguém aqui nesta noite. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou levantando uma igreja poderosa, eu estou levantando homens e mulheres cheios do meu Espírito Santo, que edificarão a história sobre a rocha. Jó está dizendo: eu quero escrever minha história. Só que eu não quero escrever em qualquer lugar, quero escrever na rocha. Eu preciso de um ponteiro de ferro. Pena de ferro aqui é um ponteiro de ferro. Eu preciso de chumbo, porque o que eu vou escrever será gravado, marcado para todo o sempre. Mas foi nesse texto, nesses versículos aqui, que pela segunda vez, no mesmo texto, eu não entendi nada. Porque eu estou pregando acerca de um homem que era rico, agora é pobre. Eu estou pregando acerca de um homem que era saudável, agora é enfermo. Eu estou pregando acerca de um homem que tinha muitos amigos, a casa cheia, o que lhe restou? Um pedaço de caco de telha. A esposa olhou para o cenário e diz: abandona Deus e morre. Aí eu perguntei: não estou entendendo, Deus, que tipo de história Jó quer escrever? Uma história de vergonha? Uma história de perca? Uma história de prejuízo? Porque quando Deus pega alguém na calçada, bebendo cachaça,
cachorro lambendo a boca. Levanta ele como empresário, ele diz: eu quero escrever minha história. Quando Deus pega um camarada lá no pó, na cinza, levanta ele como um grande empresário, ele diz: eu quero escrever minha história. Se você for no Google, você vai ver biografia de fulano de tal, biografia de fulano de tal, biografia de fulano de tal, pessoas que não eram nada e se tornou alguém importante na terra. Mas como eu disse, eu estou pregando acerca de alguém que era grande é pequeno agora, alguém que era rico é pobre agora, alguém que era saudável é doente agora. Eu disse: Deus, não estou entendendo. Aí o Espírito Santo de Deus bradou meu coração e disse: Daniel, dá uma olhadinha no versículo de número 25. E quando eu olhei, já estava narrando: porque eu sei. Jó está vivendo o cenário de dor. Jó está vivendo o cenário de perca. Jó está vivendo o cenário difícil da sua vida. Só que Jó está em cima de cinza, com um pedaço de caco de telha, e está dizendo: eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Sabe o que Jó está dizendo aqui? Não é pelo que eu vejo, porque o que eu estou vendo está complicado. O que Jó está vendo? Jó está vendo cinza, Jó está vendo lixo, Jó está vendo pedaço de caco de telha, Jó está vendo que ele perdeu muitos quilos em pouco tempo, Jó está vendo que a sua pele está sendo arrancada do seu corpo, Jó está vendo que os seus 3 amigos estão lhe apontando e dizendo: por que você não confessa logo o teu pecado? Por que você não amaldiçoa a Deus e morre logo de uma vez? O que Jó está vendo é só coisa ruim. É por isso que Jó está dizendo: eu não sou levado por aquilo que eu vejo, eu sou levado por aquilo que eu sei. Eu sou levado por aquilo que eu sei. Pastor Daniel, me explica melhor para me entender. Irá haver momentos na tua vida que você não vai ver nada. Quem sabe vai chegar no congresso como esse, vai tentar ver e não vai ver nada. Mas o grandão está na casa e está dizendo: vou levantar uma geração poderosa que não é levada por aquilo que vê, mas é levado por aquilo que sabe. Quando Jó diz eu sei, Jó está dizendo: não é pelo que eu sinto. Porque em cima de cinza, irmão, no pior momento não dá para sentir nada. Só que Jó está olhando e dizendo: não é pelo que eu sinto, é pelo que eu sei. Porque vai ter dia que você vai vir por aqui, num lugar como esse, vai ouvir um louvor maravilhoso como a pastora Keila e as demais cantoras cantaram aqui nesta noite. Você vai olhar e vai dizer: não estou sentindo nada. Quem sabe vai ouvir uma das mensagens mais poderosas que você ouviu e vai dizer: eu não estou sentindo nada. Só que lá dentro da tua alma tu vai dizer: não sou levado pelo que eu sinto, eu sou levado pelo que eu sei. Eu sou levado pelo que eu sei. Quem sabe alguém perguntasse e dissesse: tu sabe de que, Jó? Eu sei que ele é maravilhoso, eu sei que ele é conselheiro, eu sei que ele é Deus forte, eu sei que ele é príncipe da paz, eu sei que ele é pai da eternidade, eu sei que ele tem poder, ele tem autoridade, eu sei que ele manda no céu, ele manda na terra, e o inferno estremece com a sua presença. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou levantando uma geração que não é levada por aquilo que sente, mas por aquilo que sabe. Já está em cima de cinza e está dizendo: eu sei. A palavra eu sei no original significa eu estou cheio. Se fosse eu, perguntaria: cheio de quê, Jó? Cheio de lepra? Cheio de quê, Jó? Cheio de dívida? Cheio de quê, Jó? Cheio de doença? Só que ele está em cima de cinza e está gritando em alto e bom som, dizendo: eu estou cheio. Oh glória.
Quem está olhando no cenário que Jó está vivendo, está dizendo, está com o pé na cova. Só que Jó está gritando, eu estou cheio. Estou cheio. Estou cheio. Estou cheio. Eu me recordo de uma irmã que reside na cidade de Planaltina, DF. Por nome, Irmã Maria. Irmã Maria veio de uma família muito pobre. Ganhou um lote de herança. E naquele lote, a única coisa que ela conseguiu construir foi um barraquinho de madeira. De contrapartida, do lado da sua casa, mudou-se uma doutora, também comprou um lote do lado. Construiu uma casa de 3 andares. O marido empresário. Os filhos todos formados. E da sacada da sua casa, ela via a labuta da irmã Maria. Porque a irmã Maria no barraquinho tinha um esposo. O esposo era alcoólatra. Chegava bêbado todo dia de madrugada. Os filhos envolvidos com drogas. Mas certo dia, a doutora sobe da escadaria da sua casa, cata tudo que é remédio e diz, eu vou beber esses remédios. No pé da escada, eu vou cair e todos que verem vão pensar que foi um acidente, não foi suicídio. Quando a doutora pega aqueles remédios para se matar, ela ouve uma voz meiga e suave que está dizendo glória, aleluia. Ele é santo, Ele é poderoso. E ela começa a ouvir aquela voz. Quando ela vai para a sacada da sua casa, ela percebe que a voz está saindo de dentro daquele barraquinho. Uma presença começa a invadir a alma daquela doutora. Ela joga aqueles remédios no chão. Ela desce a escadaria da sua casa, começa a bater palma. Nem portão tinha na casa da irmã Maria. De repente a irmã Maria sai para fora. Quando a irmã Maria sai para fora, ela percebe que a doutora nunca tinha se aproximado do seu portão. Ela olhou e disse, doutora, a senhora por aqui? A doutora disse, sim, Maria, você permite que eu entre na sua casa? Ela disse, pode entrar, doutora, mas é uma casa muito simples, não tem nem sofá para a senhora sentar, apenas um tamborete. A doutora entrou dentro daquele barraquinho. Quando ela se assentou dentro daquele tamborete, uma presença que só eu e você consegue sentir começou a mover a alma daquela doutora. As lágrimas começaram a escorrer sobre o seu rosto. Ela olhou para a irmã Maria e disse, irmã Maria, eu não estou entendendo nada, irmã Maria. Você já percebeu, irmã Maria, que eu tenho um ótimo carrão na minha garagem? Você já percebeu, irmã Maria, que o meu marido é empresário, os meus filhos são tudo formados? Você já percebeu que minha vida é uma bênção? A irmã Maria, sim, é claro. Irmã Maria, eu não estou entendendo nada, porque eu percebi que o seu marido é alcoólatra. Eu percebi que os seus 2 filhos mexem com droga. Mas me explica algo, irmã Maria, porque toda vez que eu olho para esse barraquinho, tem uma presença diferente que está movendo o íntimo da minha alma. A irmã Maria, com um sorriso no rosto, olhou para ela e disse, doutora, é porque você está olhando pelo lado de fora. Pelo lado de fora parece que o meu barraquinho está caindo. O meu esposo é alcoólatra mesmo. Os meus filhos mexem com droga, é verdade. Mas dentro da minha alma tem uma presença que queima. O grandão está na casa e está dizendo, Daniel, tem pessoas aqui nesta noite que moram de aluguel. Quem sabe pegou o ônibus para estar nessa festividade. Alguém está olhando e está dizendo, vai fazer o que naquela igreja? Mas o grandão está na casa e está dizendo, ela carrega dentro dela, ela carrega dentro dela a minha presença, a minha presença. Alabacandarabracandaraia. Jó está em cima de cinza e está dizendo, eu estou cheio. Eu estou cheio. Eu estou cheio. Cheio de queijo. Aleluia. Eu sei
Quem não sabe, irmão, para por causa de levante. Eu postei um vídeo, você não vai parar. Uma irmã entrou lá e disse: pastor, meu esposo era presbítero, e por causa de palavras, ele parou. É porque ele ainda não entendeu, porque quem sabe, não para por causa de levante. Quem sabe, não para por causa de fofoca. Quem sabe, não para por causa de calúnia. Quem sabe, não para porque a porta fechou. Quem sabe, Jó está vivendo o pior momento da sua vida, mas ele está dizendo: eu sei. Jó, o que tu sabe, rapaz? Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Você não serve um Deus morto, mas você serve um Deus que está vivo. Salmo de número 115 diz que o Deus dele tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpa, e som nenhum sai da sua garganta. Se eu fosse descrever o Deus que nós servimos aqui, é um Deus que tem pé e anda. Porque a Bíblia diz que os discípulos estavam no meio de uma tempestade. Daqui a pouco ele aparece andando por cima das águas. O Deus que eu sirvo e que você serve tem mão e apalpa. Ele desce do monte, um leproso olha para ele e diz: se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Jesus olha e diz: eu quero. Estende a mão, toca no leproso e ele é purificado. O Deus que nós servimos é um Deus que tem ouvido e ouve. Ele ouviu o clamor de Bartimeu, ele ouviu o clamor da mulher cananeia. A Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão agravados para que possa ouvir, oh glória. Ele está na casa e está dizendo: eu estou ouvindo o teu clamor, eu estou ouvindo o teu clamor, eu estou ouvindo a tua adoração. O Deus que eu sirvo e que você serve é um Deus que tem olhos e vê. Porque João, na ilha chamado Pátimo, disse que viu ele, e os seus olhos são como chama de fogo, e ele está contemplando os bons e os maus na face da terra. Jó está em cima de cinza e está dizendo: eu sei que o meu Redentor está vivo, e por fim se levantará. Oh glória ao meu favor. Quando eu olho para isso aqui, eu entendo que Deus assentado no trono, Ele é Deus. Deus no trono, Ele é Deus. Jó está dizendo que Ele vai se levantar. Se Deus assentado é Deus, imagine Deus em pé. Se Deus assentado é Deus, e se Deus em pé, como Jó está dizendo, é Deus, imagine quando Ele desce. Ele olha para Moisés e diz: eu ouvi o clamor do meu povo e desci para dar livramento. Eu quero profetizar aqui nesta noite que o mesmo Deus que está sentado sobre um alto e sublime trono, como Isaías narrou, o mesmo Deus que se colocou de pé, como Jó está narrando, e o mesmo Deus que se apresentou a Moisés dizendo: eu desci, é o mesmo Deus que vai descer aqui nesta noite, vai operar de forma poderosa e extraordinária. Eu quero profetizar aqui nesta noite, porque Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele está presente nesta reunião. Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda batiza com o Espírito Santo. Ele está no nosso meio aqui nessa. Se coloque sobre os teus pés em nome de Jesus. Pastor Aquila, prepara o louvor. Eu sei que o meu Redentor vive.
por fim se levantará ao meu favor. E ele se levantou na vida desse servo com muita força. Jó 42, 10 diz: e Deus firou o cativeiro de Jó e acrescentou tudo quanto ele tinha em dobro. O teu Redentor está vivo. O teu Redentor está vivo. O teu Redentor está vivo. A minha mãe, pastor, não sabe ler nem escrever. Uma mulher muito simples. Quando ela aceitou Jesus pela primeira vez, o pastor disse: se o teu olho te escandaliza, arranca e joga fora. Ela saiu da igreja. Ela disse: eu que vou arrancar o meu olho? Não vou mais para aquela igreja. Aí Jesus resgatou ela de novo. E ela cantava um hino de adoração que dizia: vencedor, vencedor eu sou. E toda vez que ela adorava esse louvor, que ela chegava em casa, a notícia: irmã Francisca, o seu filho foi preso outra vez. Só que a única coisa que aquela mulher aprendeu foi orar. Como diz a Bíblia, coloca a boca no pó. Talvez assim haja esperança. E ela orava com todas as suas forças. E uma dessas orações, Deus levantou um profeta e disse a ela: não preocupe o teu coração, porque dentro daquele presídio eu estou colocando o meu manto e estou escondendo o teu filho. Eu estou guardando o teu filho, estou escondendo o teu filho, porque eu vou levantar ele na minha presença. Alguns anos se passaram. No ministério que eu sou pastor, pela misericórdia, eu abri 2 igrejas, estou pastoreando a 4ª. E há 4 anos atrás eu tive o maior privilégio da minha vida: pastorear a minha mãe e pastorear o meu pai. Pastor, o que isso significa? A circunstância pode até estar dizendo não, mas o grandão está na casa e está dizendo: eu vivo. Eu estou vivo. Eu estou vivo. Urabacalamaya, céu é Keminaia. Urabacalamaya, céu é Keminaia. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está aqui nesta reunião, nesta noite. Eu quero profetizar nesta noite no nome de Jesus que Ele está sarando, Ele está curando, Ele está libertando, Ele está transformando. Urabacalamaya, céu é Keminaia.